separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pois bem, então, meus queridos, nesta manhã de celebração, de ceia, que não é para nós apenas para termos um memorial, mas para verdadeiramente vivamos esta fé. Nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma importante diferença de onde estávamos e para onde Deus nos levou. Quem éramos e quem nos tornamos em Cristo. E essa diferença é fundamental. Todo o capítulo 2, desde o início, ele vai fazer a apresentação àquela igreja de Éfeso, em que condição o ser humano estava, em que condição o ser humano estava diante de Deus. Logo na abertura aqui, nosso pastor trouxe uma leitura em Romanos, lá no capítulo 3, 3, 4, já diz justamente que a condição do homem, que era a condição diante do homem de Deus, todos pecaram. Então aqui, já que aquela igreja estava plantada ali na cidade de Éfeso, aquela igreja crescia naquela cidade, já havia ali a sua liderança, o crescimento da igreja. Ele traz para eles com muita clareza agora o que é o viver, o que é agora ser um povo novo, um povo de Deus. Então aqui nós temos logo no versículo 12, onde ele diz, naquele tempo, Então nós temos uma diferenciação aqui, que você vai olhar no começo do versículo 12, no final do versículo 12 tem duas coisas importantes. Primeiro ele diz o povo era sem Cristo, e no final do versículo 12 ele diz o povo era sem Deus. Sem Cristo, sem Deus. De uma forma bem direta. Hoje temos o conhecimento de que a queda do homem sempre teve a sua resposta pronta de Deus. Mas a revelação, ela, ao longo da Bíblia, ela é progressiva. E justamente de propósito, porque isso ao longo do tempo foi dando um entendimento do poder de Deus que está além de tempo, além de circunstâncias. Então Deus vai mostrando o seu preparo, Ele vai revelando a humanidade, se relacionando com a humanidade através do seu lindo plano de salvação. Porque, é claro, sempre há aquela pergunta clássica, eu já ouvi essa pergunta de tanta gente, vocês nem imaginam. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus fez o homem assim mesmo? Você já ouviu essa pergunta de alguém? Provavelmente. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, iam desagradar, por que Deus então fez? Por que criou? Não é? É uma falta de entendimento nosso, de um plano completo, ao qual só Deus compreende por inteiro, mas nós usufruímos desse plano. E hoje nós vivemos por ele. A revelação ela foi crescendo, a humanidade foi conhecendo, não é? Mas por isso ele diz aqui, nessa revelação progressiva, Deus determinou para si escolher um povo que fosse o seu sinal sobre os outros ao longo da história. O que é o Israel? Como ele diz, não é porque eles eram mais fortes, não é porque era um povo grandioso, muito pelo contrário. Pelo olhar histórico, é um povo pequeno, de uma região pequena, não estava numa terra abundante de riquezas, não, mas justamente para que Deus pudesse mostrar por um pequeno povo a grandiosidade dele, Deus fez o seu Israel, o povo escolhido, tá? Porém, durante esse tempo em que Deus foi revelando, a história de Israel seria a preparação para o plano perfeito que viria, a vinda do Messias, o Salvador. Para isso, esse povo foi chamado à aliança com Deus e recebeu uma atenção especial de Deus, promessas e profecias.
do qual o povo de Israel viveu desfrutando. Para quê? Hoje nós entendemos, para que fosse sinal, para que nós, como igreja de Cristo, também vivêssemos promessas e profecias do Senhor. Tudo para apontar a vinda do Messias, que hoje sabemos perfeitamente quem é o nosso Senhor Jesus. Quando Paulo disse aos Efésios que eles estavam antes separados e estranhos às alianças da promessa, ele afirma claramente que há salvação, que não há qualquer salvação por obra dos homens, mas exclusivamente pela aliança com Deus. E que esta aliança, inclusive, é de iniciativa de Deus e não dos homens. Não foram os homens que buscaram então se aliar ao Senhor, mas foi uma iniciativa de Deus de construir uma aliança com a sua criação, com a humanidade. Ainda que os gentios, os povos que não eram de Israel, pudessem argumentar ignorância sobre os planos de salvação de Deus, não é justificável a ignorância da existência de Deus. É o que Paulo esclarece logo no início da sua epístola, mais uma vez falando de Romanos, que a humanidade é indesculpável, porque a criação de Deus, a criação de Deus revela a existência do próprio Deus. Tudo que nós vimos, tudo que nós vivemos revela que existe um Criador. Então a humanidade deveria reverenciar o seu Criador. Então, ainda que eles possam dizer que não conheciam o plano de salvação, não podem nunca alegar a ignorância da existência do Criador. Inclusive na lei, na Constituição, uma pessoa, se ela comete um crime, estou falando da lei dos homens, você nunca pode alegar: eu não sabia que era crime. Você não pode, Pegou uma coisa que não é sua, a pessoa te denunciou: isso era meu, você pegou. Puxa, eu não sabia que era seu. Esse dia eu estava falando para os meus alunos do 6º ano, eles não estavam entendendo nada, porque eu falei para eles: se você achar um dinheiro na rua e pegar para você, é crime? Eles falaram: claro que não, eu achei, só que é crime. Se você achar um dinheiro na rua, você já ficou para você? Não precisa me contar não, Achou um dinheiro na rua já? Olha só, irmãos? É claro, queridos, não estou aqui em denúncia para prender ninguém, fique tranquilo. Mas se você achou um dinheiro na rua, acredite se quiser, ficou com aquele dinheiro, é crime, porque era propriedade de outra pessoa. Ao perder o dinheiro, a propriedade não se desfez, continuava na propriedade daquela pessoa, Se você for encontrado com dinheiro, infelizmente, eu não sabia que era crime. Acabei de falar para vocês que é crime, olha só. Gente, é claro que isso é de propósito, esclarecendo essa questão de direito, porque senão alguém poderia estar com muito dinheiro e dizer assim: eu achei, Então não podemos ficar não adianta alegar: eu não sabia que era crime, Isso é da nossa lei. Qualquer ação ilegal, Por quê? Porque qualquer mal causado diante da nossa lei, você será acusado diante de um juiz. Igualmente a humanidade com seus pecados. Todos estaremos diante de Deus, o supremo juiz de toda a humanidade. E Paulo está dizendo que esse povo, ainda naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Poderiam até ouvir falar de Deus, adorar a Deus, mas o povo salvo é o povo da aliança com Deus. É o povo que está de uma forma perfeita, aliançado com Deus. Por isso, só escaparão desse supremo juízo, julgamento, aqueles que estiverem na aliança com Deus. Por isso Paulo diz para eles: a condição dos Efésios anterior era sem esperança e sem Deus, pois esse povo, os Efésios e todos os gentios, não viviam ainda em aliança com Deus. Por isso ele diz assim, para os Efésios, ali naquele momento, duas coisas importantes para eles entenderem. Como nós falamos no início, onde eles estavam e para onde Deus o levou, e o principal de todas as coisas, como isso aconteceu, para que nenhum deles se enganasse.
E ele explica então no versículo 13. Ele diz assim, aquele povo, lendo novamente: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Primeiro ele diz no versículo anterior, não é? Falando de um tempo antigo, eles estavam sem Cristo, sem Deus. E agora ele diz ao povo: em Cristo, aproximados. Aproximados pelo sangue. Naquele tempo do versículo 12, logo no comecinho do versículo 12, já se foi. Aquele tempo passado, aquele momento em que ainda não havia aliança, Deus, por iniciativa mais uma vez dele, Deus terminou esse tempo. Naquele tempo vocês estavam separados de Deus. A igreja de Éfeso precisava meditar nisso. Vocês não tinham aliança com Deus. Vocês não viviam aliança com Deus. E Paulo com certeza lembrava tudo que ele havia pregado ao povo de Éfeso. Então, para que eles lembrem, naquele tempo, agora já se foi. Então ele começa o versículo por isso dizendo: mas agora, ou seja, Efésios, vocês vivem um novo tempo. O agora de vocês é um novo momento para a sua história. Mas agora, que é lá no comecinho do versículo, os Efésios vivem o novo tempo da nova aliança. Aquele povo andou em muitos pecados. Paulo já sabia de tudo isso. A cidade de Éfeso, terríveis idolatrias e prostituição. Como já foi falado aqui antes, era a cidade do templo da deusa Diana, onde pessoas peregrinavam para determinadas festas, e eram festas verdadeiramente terríveis de idolatria, prostituição, havia ali a prostituição cultural naquela cidade. Por isso Paulo falou para eles lembrarem, como ele falou anterior, no versículo 12: antes estáveis, versículo 13, antes vocês estavam longe, antes vocês estavam separados, antes vocês estavam sem Deus. Mas a expressão agora é seguida de mais uma forte expressão: em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, significa que o plano, as promessas e profecias que antes eram para Israel, chegaram aos Efésios por meio da obra de Cristo. E aquele povo teria para si, então, agora, a nova aliança, por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus. Significava que estavam anuladas a separação, a desesperança dos gentios em relação à salvação. E agora eles têm um caminho para finalmente se aproximarem de Deus. Os seus pecados estavam finalmente e totalmente pagos diante do Supremo Juiz. Eles agora, a igreja de Éfeso, não vivia mais debaixo da vergonha. Era uma igreja agora que vivia na nova aliança. E Paulo os recorda disso, e que eles foram aproximados pelo sangue de Cristo, para que tivessem ideia de uma obra tão grandiosa pela vida deles, ao qual nós sabemos que ninguém pode ser salvo. E aplicando isso hoje à nossa igreja, ao nosso tempo, de maneira que possamos viver verdadeiramente a palavra. Nosso primeiro pensamento: o que é viver separado de Deus? O que é viver sem Deus no mundo? Quem ainda vive separado de Deus, sem Deus no mundo? Será que alguém aqui nessa manhã, hoje aqui nessa casa de oração, ainda é uma pessoa que vive separado de Deus? Ainda é alguém que vive sem Deus? Alguém que não vive a aliança, porque somente estão com Deus
Somente estão nesta vida juntos aqueles que vivem a aliança com Deus. Isso significa então que precisamos dessa reflexão. Se estamos na nova aliança em Cristo, não por nenhuma obra nossa, mas exclusivamente pelo sangue de Cristo, que nos redime de todos os pecados mediante a fé. E nós, como igreja nesse tempo, precisamos entender o que sobre a aliança com Deus, usando esse texto. A aliança é proximidade. É um pacto que une partes que antes estavam separadas. Por isso os casados usam um sinal, aliança. Nós usamos a aliança para que as pessoas saibam, para que todos vejam um sinal. Só de olhar para você. Mas você pode usar um anel no dedo, mas você vive como quem usa uma aliança? Porque muitas vezes sabemos disso. Você pode ter um papel escrito que você é casado, você pode usar uma aliança mais fininha, mais grossa e tal, ou uma mais bonitona, de bodas de prata, bodas de ouro, mas o que fala verdadeiramente que você tem uma aliança com uma pessoa é a sua vida. Paulo estava falando aos Efésios a respeito de um tempo que eles não tinham aliança, mas agora em Cristo eles têm uma aliança. Eles foram aproximados de Deus. Por qual razão? Aliança é proximidade. De novo, é um pacto que une partes que estavam separadas. E nós, se nós vivemos esse novo tempo em Cristo, antes separados, sem esperança, sem Deus, mas agora em Cristo novamente, dizendo, agora estamos ali, pelo sangue de Cristo aproximados, significa que agora nós somos chamados à aliança com Deus. O que isso traz sobre a sua vida? O que isso traz sobre a nossa vida? Saber que você e eu, vamos pensar juntos, porque eu não sou melhor que qualquer um, nenhum de vocês, de maneira nenhuma. O que nós temos vivido hoje, sabendo que somos este povo desta nova aliança pelo sangue de Cristo. Porque diz lá que havia promessas, profecias, e por causa disso o povo de Israel se alegrava muito. Paulo com certeza destacava isso a eles, que eles viviam com muita esperança de um dia chegar o Messias, que seria o grande líder, que iria liderar para Israel ser grande de novo. Por isso não compreenderam quando veio então Cristo, não para um reino na terra, mas para um reino eterno no céu. E nós hoje, como igreja do Senhor, vivemos as promessas, temos esperança nas profecias. É isto que norteia, é isso que direciona a nossa alegria de viver, a nossa vida. Porque quando observamos como vivemos, quando observamos o que falamos, como pensamos, é onde nós verdadeiramente examinamos se somos esse povo dessa nova aliança. É lá que você tem que examinar. Não é apenas de palavra, não é apenas por estarmos presentes, o que é maravilhoso, estarmos presentes aqui nessa manhã. Isso é bom demais. Mas não é apenas isso, o sinal da nossa aliança. É uma nova vida, queridos. E essa nova vida veio porque Deus nos chamou, Ele nos aproximou pelo sangue de Cristo. Em Cristo, inclusive, é uma expressão muito usada por Paulo nesta carta. Essa expressão em Cristo aparece dezenas de vezes nessa carta. Ele está reforçando bastante essa ideia. Vocês têm uma aliança com Deus, mas sempre lembrem, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Para que eles lembrem que foi iniciativa de Deus ter uma aliança com eles. Essa expressão, se eu não me engano, aparece mais de 30 vezes nessa epístola. Nós nos tornamos o novo Israel de Deus, anunciando ao mundo o plano da salvação.
Nós agora é que contamos ao mundo a história do plano da salvação. Nós, como igreja, hoje, é que somos das promessas, das profecias. Não como se, eu sei que muitos ouvem falar por aí, você tem promessa de Deus, e vai abençoar, e vai prosperar e tal. Nós somos de salvação, de vidas totalmente perdidas e separadas de Deus, que iriam para a condenação do inferno, mas por iniciativa de Deus, Ele nos chamou a uma aliança, onde Ele nos promete um reino maravilhoso, eterno, de paz, alegria, e a presença constante e eterna dEle. Isso deveria aquecer o nosso coração quando está frio, trazer refrigério no coração quando tivesse calor, para que a gente vivesse só nessa alegria. Ontem chovendo muito em São Fidélis, né? Dava pena, mas vem aquele pensamento assim: deixa chover, é o plano de Deus. Vai que Deus está salvando uma vida, vai que se tivesse sol, acontecia alguma coisa no meio de uma agitação, e Deus mandou chuva para ficar mais controlado, né? Para ficar mais, uma coisa ali de repente mais segura. Perfeito, louvado seja o Senhor se tivesse sol, ou porque estava chovendo. Porque nós temos que crer o quê? Que o povo que estava ali reunido era qual povo? O povo da nova aliança com Deus, o novo Israel, novos descendentes de Abraão, só que pela fé. Nós somos agora, assim fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro. Aqui, aquilo que é usado para Paulo destacar isso ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso, assim nós somos também. Só não somos nós, não somente servimos de sinal ao mundo. Não pense que se limite a isso, se limita a isso. Não apenas somos sinal ao mundo, vivemos para Deus, como seu povo, seus filhos, suas filhas. Quem não tinha esperança agora aguarda ansiosamente a concretização da nossa esperança. Assim como os Efésios em Cristo, a separação de Deus e a desesperança estão anuladas de nossas vidas. Se você tem vivido assim, de alguma forma separado de Deus, ou sem esperança, em Cristo, estamos falando a respeito, né, da nossa salvação, em Cristo isso foi totalmente anulado. E é isso que somos chamados a viver, não apenas hoje, mas na esperança de toda a eternidade. Qual é a esperança do teu coração hoje, nessa manhã? Você tem esperança de quê nessa vida? Quando você responde essa pergunta a si próprio, qual é a sua esperança? Se não é Cristo, se não é pelo sangue do Cordeiro, se não é pela obra de Cristo, qual é a sua esperança? Se justificar diante do Supremo Juiz, dizendo: eu não sabia, eu errei sem querer. Nós já falamos sobre isso. Qual é a razão da nossa esperança pela qual nós sempre temos que estar prontos a falar? Paulo relembrava a igreja de Éfeso justamente isso, entre trechos tão bonitos, tão importantes, né? É uma das cartas assim mais preciosas, são todas, né? Para a igreja meditar e continuar meditando essa carta de Efésios. Queridos, não há mais tempo de ignorância. Atos 17, 30, 31, Pedro falava isso à igreja. Dizia que antes, né, os homens poderiam viver no tempo da ignorância, poderiam viver ali naquele momento, ainda com essa alegação, mas naquele momento o discurso ali do apóstolo foi: agora vocês não vão ter mais desculpa, porque eu estou anunciando a vocês que existe o Salvador, que existe aquele que morreu pelos nossos pecados. Então vocês não estão mais na ignorância, não é? E é por isso, queridos, que quando nós participamos da ceia, quando nós estamos aqui, o pão e o cálice, os elementos que aqui estão, foi porque nós participamos desse cálice da nova aliança.
que é falado nos sinóticos também, Mateus 26, 28, que nos diz lá que aquele era o cálice da nova aliança, o sangue derramado por muitos para a salvação. Mas nós não apenas anunciamos o plano da salvação. Eu quero lembrar nessa manhã que nós vivemos o plano da salvação. Paulo trazia à igreja de Éfeso. Nós hoje então, somos esse povo da nova aliança, um povo que não vivia promessas e profecias, mas hoje, aproximados de Deus, nós vivemos como o novo Israel. Nós então celebramos, nós vivemos este plano da salvação. Esta é a nossa esperança, é isso que está guardado no nosso coração, na nossa mente, de maneira que nada nesse mundo é capaz de tirar isso de nós, porque foi assim que muitos irmãos nossos se foram, devorados por leões nas arenas de Roma. Muitos hoje, nos dias de hoje, estão em prisões, mas ainda têm esperança. Muitos hoje são fuzilados, queimados, mas ainda assim em esperança. E nós que estamos aqui nesse nosso tempo, o nosso agora, que está no versículo 13, mas agora, como se Paulo falasse para mim hoje, ainda, 4 de agosto de 2024. Mas agora, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E é assim, igreja presbiteriana em Nova Brasília, somos nós também. Estávamos longe, mas fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. E somos por isso chamados a viver viva nessa aliança com o Senhor. Desfrute dessa aliança com o Senhor. E se por acaso você nessa reflexão, nessa manhã, está em dúvida, ore, busque, deseje ardentemente, como nós cantamos sobre a sede de Deus agora há pouco, e possamos assim então viver essa nova vida com o Senhor. Deus abençoe então. Passa a palavra então ao nosso pastor.